Bom, gente, então continuando aqui na resolução da prova, um gabarito, eu vou pegar, né, essa questão aqui. Calcule a clusterização do grafo 1 na pasta cliques. Escreva o valor com até 2 decimais. Bom, esse é o grafo 1 da pasta cliques, tá? Como a gente viu, clusterização é o número de triângulos multiplicado por 3, dividido pelo número de triplas de vértices conectados, né? Tem várias dicas aqui importantes. A clusterização varia sempre de 0 a 1, tá? Ela é uma proporção. E eu discuti nas aulas e também em exercícios que se um grafo, né, ele está muito próximo de um grafo minimal, como a gente viu na lista 1, então aí ou uma árvore, né, a clusterização ela vai ser 0, porque não vai ter nenhum triângulo, né? E se ele estiver muito próximo de um grafo completo, a clusterização vai ser 1. Então uma boa ideia, né, antes mesmo de você listar todas as triplas, né, porque eu mesmo falei, você lista todas as triplas. Se você esquece ou então repete uma tripla sem querer, uma ou outra, né, isso não é grave para mim, certo? Eu ainda dou integral na questão, né? Mas é preciso ter uma noção aqui, né, de em qual valor vai estar a clusterização, né? Quão próximo esse grafo é de um grafo completo. Ele parece quase completo, assim. Vamos ver assim, usando o Octave, por exemplo, né? Só vou chamar o Octave aqui. Vamos só dar uma olhadinha antes, né? Primeiro, quantas arestas ele tem, né? É muito fácil contar arestas, que a gente viu isso no começo do curso, tá? Então ele tem uma simetria aqui, esse grafo. Olha, tem 5 aqui, 4 aqui, 4 aqui, e depois se repete, como se eu estivesse rotacionando 180 graus. Então eu posso até fazer assim, ó, 2 vezes 5 mais 4 mais 4, mais 4 mais 4, e depois tem lá no centro o vértice 3, que ele está em 6 arestas. Ó. Tem, na verdade, 32 dividido por 2, 16 arestas, porque vocês se lembram, no começo do curso, quando você faz essa contagem, você tem que dividir por 2. Né? E se ele fosse um grafo completo? Na linha está 1, né? O grafo completo a gente vê, assim, é 7, que é o número de vértices, vezes 6 dividido por 2, tem até uma fórmula ali, né? Ele teria 21 arestas. Então, se você for ver proporcionalmente, se ele fosse completo, seria 21 dividido por 21, aí seria 100%. Clusterização seria igual a 1, tá? Se ele fosse assim, quase que uma árvore, seriam pouquíssimas arestas. Tá? Não daria assim, a quantidade de arestas dividido pela quantidade do grafo completo, ela não daria 0, daria pouco, bem pouquinho, né? Mas daí você veria de pronto na figura, se não formassem triângulos nenhum, né? Uma casa de uma árvore, um grafo minimal, então você teria clusterização 0. Mas aqui, se você fosse fazer a divisão, ó, 16 por 21 dá 0,76. Dá para ver que a clusterização aí ela tem que ser mais do que a metade. Isso aí é só um indício, entendeu? Ele está, vamos dizer assim, quase 80% perto de um grafo completo. Quase 80% perto de um grafo completo, né? Então, significa que ela teria que ser até mais que 50%. Tá? Existem grandes chances de ela ter. Então, o que ocorre? Né? Claro, eu poderia listar todas as triplas, fazer o cálculo para vocês. Tá? Mas, assim, certo? Isso já tem vídeos em que eu faço isso. Então vou poupar vocês desse tempo e já olhar os critérios, né, que eu usei, né, para correção, né? Acredito que eu tenha colocado. Então, aqui eu coloquei a planilha, né, com as notas, vocês vão receber logo, né, o PDF com as notas. Então, aqui tem valores de distância média, por isso que estão maiores que 1, tá? Mas tem valores de clusterização. Tá? Vou fazer também
a distância média para vocês verem. Então, por exemplo, olha, se o aluno colocou um valor próximo, né, do esperado, aqui teria que ser um pouco mais de 50% mesmo, clusterização um pouco mais de 0,5%. Então, para mim, já está bom, tá certo? Agora, por exemplo, se você faz essa análise, né, qualitativa, é bom você fazer uma análise qualitativa, foi o que eu disse no começo do curso, tá? O que eu quero mais é que vocês desenvolvam a intuição, né, a perspicácia, né, a criatividade. Então, antes de partir para um cálculo e listar triplas, você precisa, né, fazer uma análise qualitativa, tá seguro? Não, vai ser um pouco mais de 50%, né? Então, por exemplo, né, deve ter sido um dos grafos que esse aluno pegou, em que ele fez uma análise qualitativa, ele deve ter listado e feito as contas, mas para mim não precisa ser o valor exato, tá? Aqui, né, ficou muito longe, né, do valor, poderia ser algo, né, perto de 50%, então ele deve ter esquecido muitas triplas, né, ou fez assim muito superficialmente, uma estimativa muito superficial, entendeu? Então não é bom isso para a vida profissional de vocês, né? Todos os trabalhos que você entregar, né, na sua empresa, né, relatório e tudo mais, ele pode até ter um errinho ou outro, entendeu? Mas ele precisa ser coerente, né, com a realidade. Então, por exemplo, esse grafo aqui, né, deve ter sido, isso aqui é clusterização com certeza. Tudo que está entre 0 e 1 é clusterização, porque distância média ela é sempre maior que 1, tá certo? A não ser num grafo completo, aí ela fica identicamente igual a 1, mas não tem nenhum grafo completo, né, dentre os que eu coloquei nas pastas para você. Então, por exemplo, aqui, né, esse aluno ele deve ter visto, né, ele deve ter listado todas as triplas, né, mas o mais importante para mim não é se esse aqui é o valor exato. Eu fiz essa análise qualitativa, que é mais rápida do que listar todas as triplas, vi que tinha que ser um pouco menos que 50%, mas perto de 50%. Tá? Tem que ser um pouco menos, mas perto, entendeu? Então, assim, para mim tá bom, tá? Alguns alunos até mostraram a lista de todas as triplas, não precisava, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui, né, eu não listei todas as triplas para fazer. Eu sei que eu fiz uma análise qualitativa como a que acabo de mostrar para vocês, né? Eu sei que tem que ser mais que 50%, um pouquinho a mais, né? Não muito. Então não foi o grafo 1 nesse caso, né? Porque aquele grafo ali, ele está relativamente perto, ele estava quase 80% perto, né? Então, e assim vai, né? Então teve casos em que, por exemplo, aquilo lá, esse aqui pode ter sido o grafo 1, não sei que aluno fez, tá? Essas alternativas foram as alternativas que ele marcou, porque na primeira parte desse gabarito eu mostro quais são as respostas corretas. Então você compara com o PDF que você recebeu, tá certo? Mas assim, para clusterização ser 90%, 90 e pouco por cento, olha, tem que estar faltando só pouquíssimas arestas aqui, né? E nesse exemplo a gente viu aqui, ó, tá? Tem 16 arestas, faltam 21. Para chegar em 21, 16, 6, 8, 9, 20, 21. Umas 5 arestas, né? Se você for ver percentualmente, ainda faltam uns 30% do que você tem para poder chegar, né? Certo? Então, isso aqui não é. Mas mesmo assim, né? Ainda está coerente, é mais que 50%, não poderia ser tão próximo de 1, então só tirei meio ponto, né? Então só para vocês verem como é. Aqui, por exemplo, pode ter sido até a distância média, mas não tem nenhum grafo, gente, cuja distância média ultrapassa, né, 4 que seja. Tem até aquela fórmula na lista 3, né? Em que tem uma estimativa da distância média, né? É o número de vértices mais 1 dividido por 3. Então, não tem nenhuma situação em que
Então, assim, quando é um valor muito absurdo, né, aí eu não dou pontuação. Por exemplo, clusterização maior do que um. Isso aqui vai dar, e dá zero. Eu não posso, porque a gente acabou de ver nos slides. Clusterização está sempre entre 0 e 1. Eu vou fazer também de distância média para vocês verem. Tá? Um outro exemplo. Então, gente, olha, um outro exemplo de questão 4 aqui da prova seria distância média. Tá? Por isso que eu estou fazendo tanto clusterização quanto distância média. Aqui está pedindo distância média do grafo 5, né, na pasta percurso. Esse aqui. Também vale a pena fazer uma estimativa, porque vocês viram aqui, por exemplo, olha, se o grafo for completo, então essa soma de d e j vai dar n² menos n por 2. Então ele vai ser 1. Né? E dali ele só vai, se ele não for completo, né, então ela vai ser maior que 1, estritamente maior que 1. Né? Mas ela nunca vai poder ultrapassar, ele nunca pode ultrapassar o valor n mais 1 por 3. Isso está numa das listas de exercício. Tá? Mas eu resolvi não cobrar porque é demonstração. Né? Nem todos aqui querem fazer matemática pura. Tá? Então, mas assim, já teve aluno que me pediu demonstração, eu faço todos os passos da demonstração. Só que é importante você, pelo menos, ler toda a lista de exercícios, saber, porque tem resultados nas listas de exercícios também. Resultados vocês podem utilizar, tá certo? Então, da mesma maneira que eu fiz para clusterização, eu vou tirar uma estimativa aqui, olha. Isso aqui, de novo, é o Octave. Eu fiz uma contagem de arestas, aqui tem 16 arestas, né? Já contei as arestas, só para a gente economizar tempo, né? E tem 11 vértices. Se fosse um gráfico completo, na lista 1, tá? Então você teria 11 vezes 10 dividido por 2, olha, dá 55, certo? Então, vamos só ver assim quantas arestas, né? O percentual de arestas, tá? Olha só, é uns 30%, ele está 30% perto de um grafo completo, tá certo? Mas se o grafo fosse uma árvore, não daria 0%? Não daria, tá? Daria um percentual pequeno, né? Mas não igual a 0, tá certo? De qualquer forma, ele tá longe de ser metade de um grafo completo. Está longe de ser metade disso, tá certo? Então, o que acontece? É de se esperar que quando você for pensar na distância média, como eu falei, uma outra dica muito importante. A distância média é o seguinte, pega dois vértices aleatórios, esse e esse, tem duas arestas separando, esse e esse, né? Tem 4 arestas separando ele, né? Não tem como ser menos, né? O J e o A, certo? Tem 4 arestas separando ele, né? Então esse e esse tem 3 arestas separando o E com o I, né? Então o que acontece, né? Parece que ele está assumindo, né, vários valores ali. Mas não vai passar. Tem aquela lista, a lista 3, onde ele coloca, né? Tem 11 vértices, não vai passar disso aqui. A distância média, dividido por 3, tá ali, tá? Não vai passar 4,33, então não vai passar 4, tá? Mas a distância média, ela tem essa ideia, tá? Então, dados 2 vértices ao acaso, né? Dá esse e esse, está em 2. Esse e esse, tem 2, né? Distância 2 entre eles. Aí depois esse e esse, tem 3, né? Esse e esse, né? Tem 3 aí, separando os dois. Então, chega casos que são 4, entendeu? Então, assim, eu, nessa avaliação, como ele está perto de uma árvore ali, tá? Então, assim, é bem provável que ele vai estar em torno de 3, tá? Vai estar em torno de 3, né? Pode estar, assim, pode ser um 2,9 ou pode ser 3,33, tá? Então, para mim, mesmo que você tenha feito toda a matriz, teve gente que fez a matriz, colocou, tal, fez todas as contas, esqueceu um número ou colocou um número errado, porque quando a gente conta a distância, né, a distância, por exemplo, desse, né, com esse, ela não é 1, 2, 3, 4, ela é 3, tá certo? Isso, você pode errar na hora de montar a matriz, mas vai ser um errinho ou outro, tá? A resposta ainda vai estar coerente, tá? Ela vai estar coerente.
E na vida profissional é muito importante. Tudo que você entregar, relatório, o trabalho que você entregar na sua empresa, tá? Não é que tem que ser perfeito, não pode ter um erro. Ele pode, mas o ruim é se você entregar algo incoerente, inconsistente, tá certo? Por isso que é muito importante, no começo do curso tem até aqueles slides, né, em que eu falo, eu quero muito que vocês desenvolvam a intuição, a perspicácia, né, a criatividade, entendeu? Isso é muito importante, porque mesmo que você faça contas com todo zelo, com todo primor, se você não for verificar a consistência do que você está fazendo, né, isso é muito ruim. Então aqui, ó, esses valores acima de 1, eles são de distância média. É bem provável que esse aluno pegou esse grafo aqui, ó. É bem provável, tá? Porque, veja, ele está perto de uma árvore, né? Então, não, isso aqui seria um grafo completo. Se fosse um grafo completo, ele deve ter pego, né, o grafo 1 da pasta cliques. Esse aqui, ó. Deve ter pego o grafo. Mas olha, isso aqui não, gente, não tem nenhum grafo em que a distância média ela passa isso. Mas assim, ele está em torno de 3, né? Então, a gente viu tá entre 2 e 3. Então, assim, 4 não chega, não teve nenhum grafo, né, que chegasse perto disso, né? Então, ele pode até ser 2, pode ser até que seja esse aqui, ó, né? Não é que tem que ser 3, não, isso aí é apenas uma estimativa. Ele pode ser entre 2 e 3, com certeza ele é, tá? Porque você fazendo uma análise, né, aqui, ó, pode ser até que ele esteja entre 12 e 13. Alguns eu fiz na mão mesmo, né? Mas assim, pego os dois vértices ao acaso, né? Você pensa em dois vértices ao acaso, né? A grande maioria dos casos dá um valor entre 2 e 3. Então, maior que 2 ele é, então provavelmente esse aluno pegou esse grafo, ele deve ser 2, tá? Mas assim, 4 são pouquíssimos pares de vértices que dão 4. É possível que seja 2.13, né? Teve até coincidência de valores aqui, né? É possível sim que seja 2.13. Mas assim, não vai pensar, tem que ser perto de 3, né? Não, ele é um valor entre 2 e 3. Você vai pegando vértices aleatoriamente, né? 2 vértices aleatoriamente, e na verdade ele está perto de uma árvore. Então, quanto mais perto de uma árvore ele tiver, mais perto de 4, né, ele seria, né? Então, que seria aquela fórmula lá da lista 3, n mais 1 por 2, tá? Então, 4 seria assim, se ele fosse uma árvore, tá certo? Agora, se ele fosse assim um caminho, aí a distância média, né, ela seria 4, né? Que aquela fórmula lá, ela vê o caso extremo. Seria um caminho, assim, sem ramo nenhum, né? Com ramos, ela até diminui um pouco, tá? Então, ele está muito perto, né, de ser uma árvore, poderia ser um caminho, aí seria perto de 4, tá? Mas, assim, isso é apenas uma estimativa, né? A distância média, ela significa isso também. Pega 2 vértices ao acaso, dá 2 aqui, pega essa 2, dá 3, tá? Aí pega esses 2, dá 3, né? Aí pega esses 2 aqui, ó, dá 2, né? Então, é algo entre 2 e 3. Então, nisso eu já dou 2.5 para o aluno. Se ele conseguir um valor entre 2 e 3, tá coerente, tá certo? Então, se ele pegou um valor muito perto de 1, significa que, né, seria um grafo praticamente completo, tá? Muito perto de 4, né, teria que ser um caminho, né, que é uma árvore, né, todo caminho é uma árvore ali, né, mas seria muito particular, né, é um caso de árvore muito particular, é uma árvore sem ramificação, tá? Então, mas nenhum valor, mesmo distância média, não se ultrapassou, não dá para ultrapassar, né? Nos gráficos que eu vi, isso aqui deve ter sido clusterização. Tá? Para eu dar 0 é porque realmente
Ou então algo muito incoerente, assim, dos grafos que eu vi, clusterização tão baixa assim não aconteceu, né? É, então, por exemplo, um grafo próximo de um grafo completo, ou então que deu assim 50% assim, né, de fazendo uma conta assim, que nem essa do que teve. Então a clusterização teria que estar em torno de 50%, ou um pouco mais, um pouco menos, mas assim, muito baixo aqui. Aí não está coerente. E isso vocês vão enfrentar na vida profissional, entendeu? Vocês podem até entregar trabalho, né, na empresa que vocês forem trabalhando com algum erro, mas assim, um erro que não comprometa a coerência, a consistência, né, dos dados, porque isso é grave, né? Agora, se você comete um erro, mas ainda está coerente, ainda está consistente, então não é grave. O ruim é você cometer um erro que assim você não fez nenhuma análise qualitativa, você não fez, né? Então isso prejudica você profissionalmente, tá certo? Então, gente, continuando aqui, eu vou fazer o último exercício da prova, que é o exercício 5, tá certo? Peguei essa versão, né, mas o procedimento é o mesmo. E é tudo sobre modularidade. Aqui é o grafo 2 da pasta cliques, certo? E assim, né, eu já fiz esse exercício pegando essa divisão, mas eu vi que na prova outros, né, tem até vídeo disso, né? Então foi até para alguns alunos, né? Mas sempre teve uma questão ou outra que se você assistiu todos os vídeos, vai ter sempre uma questão ou outra que se não vai até resolver o exercício para você, vai ser bem próximo da resolução, né? Mas eu vi que na prova alguns fizeram essa divisão, teve outras divisões também, né? E eu vou colocar o gabarito com essa divisão. O procedimento é o mesmo, né? Então aqui eu tenho dois grupos. Eu sempre gosto de criar uma sistemática. O da esquerda eu chamo de grupo 1 e o da direita grupo 2, né? Para ser a ordem de leitura. Eu gosto muito de criar sistemáticas porque quando você cria uma sistemática, você reduz a probabilidade de você se enganar, né? Nas contagens. Então, assim, esse grupo 1, você teria que colocar na folha, escrever, né? Quais são os arestas do grupo 1? 3, 4, 5, 6, tá? Aí, quais são os arestas do grupo 2? Né? 1, 2, 7. E as arestas retiradas já estão aqui, né? Estamos retirando 1, 2, 3, 4, 5 arestas, né? Então, quantas arestas tem o grupo 1, né? Se você for ver, cada vértice aqui está ligado nos outros 3, tá? Você não pode contar isso aqui, ele não está mais no grupo 1, o 2, né? O vértice 2 não está. Mas o 5 está ligado nos outros 3 do grupo 1, o 3 está ligado nos outros 3 do grupo 1, o 6 também. Então, na verdade, é um grafo completo, né? Eu já vou usar aquela fórmula que a gente viu, tem 4 vértices, vezes 4 menos 1, 3, dividido por 2, dá 6 arestas, tá certo? Só que não se esqueça, você vai ter que fazer contagem em dobro, né, para usar o método da modularidade, tá? Tem que fazer contagem em dobro, certo? E depois tem um outro grupo que tem 3, né? Então 3 você vai ter que dobrar também, por enquanto eu não estou dobrando, e aí você retira 5 arestas, né? Então o grupo 1 tem 6 arestas, o grupo 2 tem 3 e a retirada são de 5 arestas, né? Então, na verdade, quando você for falar do total, então você vai ter que fazer 2 vezes, né? Qual que é o total de arestas que vão ser usadas no cálculo da modularidade? É o dobro disso aqui, 2 mais 3 mais 5, tá? Tá 28, certo? Aí, quando eu for escrever os elementos da minha matriz, né, vou até criar uma matriz de zeros aqui, né, 0, 2, 2. Posso até fazer com um E pequeno, mas matriz eu gosto de fazer com um E maiúsculo. Então, o E11, na verdade, aí você vai ter que colocar tanto o dobro do que é o grupo 1, que é 12, quanto o total, que é 28, tá certo? Né? Então, dobro com dobro, né? Então, tá aqui.
O E22 também, dobro com dobro. Dobro de 3 é 6, então 2, 2 aqui, ó. 2, 2. Né? E agora, e o E12? Né? O E12 ele vai ser igual ao E21, tá certo? Mas aí você não vai colocar o dobro, não, certo? Aí, sim, é a única exceção aí quando você calcula. Então vai dar 5 por 28. E o E21 vai ser também, né, 5 por 28. Esse você não dobra, certo? E para calcular a modularidade, como é que você faz? Né? Então eu posso colocar um M aqui e a formulinha ó, é E11, né? E você vai subtrair, né? Agora E11 mais E12, percebe que eu estou pegando a linha ali, né? E ao quadrado. Só que aí eu tenho que repetir essa fórmula para a linha de baixo, tá? O 2, 2, né? Eu fiz para o E1, aí vai ter E2, 2, né? E aí você vai ter que subtrair, ó. Aqui eu não preciso colocar espaço, né? Então, E2, 2, né? Esse E2, 2, mais E21, que na verdade você poderia colocar, né, 1, 2 também, porque eles são iguais, tá? Ao quadrado, né? Então, ao quadrado. E aí você tem o valor da modularidade, tá? Então, o que aconteceu na prova, né? Teve gente que fez uma divisão, mas ficou um grupo só, certo? Então, por exemplo, o vértice 2 ficou repetido, ele pertencia a dois grupos. Isso até acontece no método do particionamento espectral. Isso, ele quer rachar um vértice no meio, entendeu? Isso até acontece, mas não é o método do particionamento espectral. Você tem de fato que separar em dois grupos na modularidade, tá certo? Teve gente que pegou e somou, né? Certo? Aqui tem quantas arestas? Aqui tem 6, aqui tem 3, tem 9 arestas. Gente, e o E11 ficou igual ao E22. Não pode, tá? Então, para essas coisas eu dava um desconto, né? Por exemplo, né? Descontava um ponto, né? Se você está usando o método de forma errada, mas depois o resto, o cálculo dos coeficientes estava certo, então ok. Então aqui, por exemplo, né? Nesse caso, né? Poxa, por que eu descontei 2 pontos? Provavelmente porque o aluno não formou dois grupos, você tem que formar dois grupos, tá? Porque ele fez uma soma, né? Aí são dois erros muito graves, né, do método, né? Então, ou depois, né, teve gente que calculou o determinante. Isso também é um erro muito grave, tá? Você está destruindo o método da modularização, né? Então, teve gente que fez tudo bonitinho, tá? O resultado final está bonitinho e tal, mas ele, ao copiar a figura, errou, esqueceu uma aresta, tá? Mas fez as contas com o valor correto. Ou então, no meio das contas, ao copiar, passar limpo, trocou um sinal, né? Eu tirei 0,5, vocês podem até achar muito, entendeu? Mas quando você for entregar, né, na sua vida profissional, você entrega um trabalho, um relatório, tal, né? Você precisa fazer uma revisão daquilo que você passou a limpo, tá? Você não pode, assim, tudo bem, o resultado final está correto, tá, mas aqui tem um sinal trocado, quando passei a limpo, mais confundi com menos, né? Que aqui na fórmula você tem, né? Menos com mais, mas o resultado final está correto. Mesmo assim, não vai ser grave profissionalmente, né? Onde você trabalhar, não vai ser. Mas fazer uma revisão do que você vai entregar, isso é importante. Se você não fizer, tá? Você vai ouvir, né? Não vai ser grave, né? Algo um pouco mais grave, por exemplo, né? Eu tirei um ponto aqui, né? Aí não foi um errinho pequeno, tá? Por exemplo, se o aluno esqueceu essa história de dobrar e não dobrar, tá? Porque para o E12, né, e o E21, você não pode dobrar, né? Então teve gente que dobrou em tudo, não dobrou em nada, tá?
Então, aí eu tirei um ponto, tá? Porque aí nesse caso realmente confunde. Teve casos de gente que tirou zero, porque eu abri o endereço, né, do upload do arquivo, aí tinha uma folha em branco, ou o aluno puxou, né, a prova dele, o enunciado da prova, sem nada, né, sem nada escrito, né. Então, aqui teve gente, olha, quando que eu dei um, né, em que situações eu dei um? Teve gente que só desenhou o grafo, né, mostrou um desenhinho e tal, e acabou. Não tem conta nenhuma, não descreveu, né, mais nada. Eu não posso ficar só com um desenho, né? Não houve uma tentativa nem sequer de fazer os cálculos. Aí, olha, tudo bem, dei um pelo desenho, mas assim, primeiro tentar fazer os cálculos, né? E, por exemplo, teve gente que deu upload numa folha em branco, né? Eu acho que é porque o formulário não deixa você concluir. Então, mas tudo bem, gente. Então, vai ter atendimento hoje à tarde, das 6 às 7. Também amanhã eu vou estar online. Quem quiser me acessar para discutir a prova, a gente discute, tá certo? Né? Então vocês têm o seu exemplar de prova aqui, né, na planilha, tem as alternativas que você marcou, tá? E comparado com a parte 1, né, desse vídeo de gabarito, você vai poder, né, verificar quanto que você acertou, né, das questões. Tudo bem? Então, até mais.